Começou a gravação aí para vocês também? Começou, aqui começou. Beleza. Bom, primeiro, boa tarde, né, Gabriel? A gente queria Boa tarde. saber de início o seu nome completo, a idade e a modalidade esportiva que você pratica. Chamo Gabriel dos Reis, tenho 33 anos e faço atletismo, arremesso de peso, lançamento de disco e lançamento de dardo, modalidades. E há quanto tempo você pratica essas modalidades? Eu comecei a conhecer, né, nessa nova vida, né, em 2019, mas que eu comecei mesmo a ter aquele contato 100% faz 4 anos. 4 anos que eu Bastante tô tempo. embalo. É, não tem tempinho, né? E conta pra gente como que foi o primeiro contato com o esporte paralímpico. Primeiro contato. é, Prim- Ah, Primeiro eu comecei sem a adaptação, né? Sem o preparo, né? Foi um local que tinha uma cadeira normal de escola, tinha um material, tipo assim, que lógico que o convencional usa, mas sem a ideia do profissional, sem o profissional ter uma ideia como seria adaptar para mim, como seria para fazer o trabalho comigo. Aí foi só tudo ajustando lá, né? Aí eu já gostei, porque fui pegando pezinho lá, assim, mesmo sentado e fazendo movimento legal, já tinha um conhecimento que eu já pratiquei esporte antes, né? E no atletismo, porque tinha as duas pernas, aí eu foco é a pista, né? Você vai pra pista direto. Nem procura ver as outras coisas, tipo lançamento e arremesso, sempre teve, né? Só que aí na parte do paradesporto, eu gostei, que eu fui dando resultado igual os meninos do convencional, eu falei assim, isso, acho que isso vai ser bom. E aí eu fui gostando, aí como eu falei, comecei em 2019, né, teve o probleminha da pandemia. Aí quando teve a pandemia, parou pra todo mundo, né? Aí, em 2021, que eu voltei a treinar, conheci uma equipe mesmo, que tinha outros atletas, que aí foi uma convivência bem melhor, né, vamos dizer assim, que tinha os outros atletas que também tinha que adaptar a sua modalidade. E aí tinha um material específico, a cadeira, eu fui conhecer o banco correto, né, para o atleta fazer, as medidas certinhas. Aí fui gostando mais, gente, fui gostando cada vez mais. Aí fui encaixando certinho no esporte. Então, esse esporte, você começou a ter o contato com ele foi depois da sua deficiência. Do arremesso, lançamento, sim. Mas Antes antes você da praticava deficiência, algum, eu jogava além da basquete. corrida? Eu Basquete jogava também, que basquete. legal, É. interessante. E até foi o primeiro que eu fui convidado. Basquete de jogos foi o primeiro que eu fui convidado. Mas aí eu fiquei Ah, com você, medo de você entrar. praticou o basquete paralímpico também? Não, não, eu fui convidado, mas aí eu não animei muito. Aí eu Entendi. já fui direto para atletismo. Na verdade, eu comecei primeiro na natação, depois eu fui para atletismo. Mas a natação eu me dediquei por meio ano aqui da minha cidade, né? Por ser uma cidade pequena, é, meio falta de acesso às coisas, né? Aí, tipo, você se dedica, mas não tem aquele reconhecimento, né? E foi isso que aconteceu. Dediquei, na hora de alguém levar para alguma coisa, não teve. Aí eu desanimei e fui para atletismo. Aí lá, pelo menos, abriu as portas, né? Foi diferente. Não que as outras também não iriam abrir, né? Mas infelizmente, como as outras fechou, a gente desanima, né? Aquilo que puxa a gente primeiro, a gente vai. Você sente Deu então que certo. teve um incentivo a mais na área do Teve, atletismo. teve no atletismo, até quando eu estava na natação, teve um professor, que ele foi secretário de esporte aqui da minha cidade, na época eu jogava basquete, então ele já me conhecia. E ele pegou e ficava todo dia na academia dele, lá chegava para treinar, e falava, Gabriel, e aí, você não vai lá conhecer atletismo? Vai dar bom pra você, viu? Vai lá conhecer. Ficou coisa de um ano cutucando pra fazer isso aí. Até que eu, passando por essas mudanças aí da natação, que não deu certo. Aí eu falei, não, agora eu vou. Aí eu fui e assim foi caminhando, né? Mesmo com as pedrinhas no sapato que teve no caminho, né? A pandemia e tudo mais, só que foi indo e depois deu resultado, né? Graças a Deus. E o que te motivou a continuar treinando e posteriormente a competir?
Eu de primeiro eu gostei, né? Aí já falei, vamos ver o que vai dar, né? Na minha cabeça, eu não sabia em relação as categorias, né? De cada limitação vai ter só a categoria certinha. Eu não estava por dentro disso ainda. Para mim, por ser amputado, eu já ia competir com um outro atleta que eu conheci que fez um convite para mim também. O cara tem os seus 1,90 e pouco de altura e é gigante perto de mim, né? Aí eu fiquei assim, vamos ver o que vai dar, né? Não sei. Aí na primeira competição, fiz a classificação médica, que foi aí que eu descobri que é dividida as categorias relacionadas à deficiência. Aí eu caí em outra categoria, não competi com ele, né? Aí eu falei, beleza. Só que aí eu fui entendendo mais. Aí nessa primeira competição eu tive um resultado muito bom, que foi que me animou. E aí eu falei, depois disso a gente tem que se dedicar, porque vai que consegue alguma coisa a mais. Que eu consegui vitória nas duas provas, no peso e no disco, que eu fiz na primeira competição. Aí no peso foi a melhor marca do ano, e no disco eu quebrei o recorde brasileiro. Aí eu animei pra caramba. Caramba, o recorde brasileiro. Na primeira competição, na minha Isso, categoria. que da hora. E assim, com essas experiências de vida, você acha que o esporte mudou a sua vida? Se sim, de que forma? Sim, cara. É que nem a gente fala. Você já tinha uma vida, praticava esporte. Aconteceu essa mudança. Você vê que, de uma certa forma, o esporte te ajudou a ter uma resistência, né, de tudo que você passou, né? Parte física, parte mental também. Porque no esporte você também luta, né? Você luta pra caramba essa parte psicológica. Não adianta nada, você vai estar com uma parte física 100%, chega lá, dá uma pontadinha eu não vou conseguir, pronto, já é. Já acabou pro cara, né? E depois do meu acidente, até quando eu tava na cama no hospital, eu ficava falando pra minha mãe, com meus amigos, depois brinquei também. Eu falei, tá bom, aconteceu tal, depois vou colocar uma perninha de ferro e vou dar a cor dos meus amigos no basquete. Ficava assim. Depois eu fui, lógico, vendo que não ia andar da mesma forma, que ia ter limitação, mas mesmo assim não desanimei nesse ponto, né? Falei assim, vamos ver o que dá pra fazer. E eu fui, conheci, descobrindo as outras coisas, vi que dava pra fazer muita coisa ainda, não limitou. Eu, igual na natação, estava nadando bem, eu via que tinha condição. No próprio basquete, eu brincava com meus amigos que eu ia assistir o jogo de basquete deles, e eu treino, jogo, aí eu ia lá arremessar na hora que ele acabava, e eu falava, vamos brincar de reloginho, mas eu vou dar um passinho pra frente porque eu não consigo chutar de três. Aí eu fiquei até brincando com ele que foi umas 10 vezes que a gente brincou, e ganhei meu time, eu, um amigo, né? Ganhamos 7 vezes seguidas. Eu falei, tô bom ainda, né? Então isso aí acaba motivando. Porque aí você vai lá todo dia fazendo aquilo lá, repetindo, né? É um treino, né? Vamos dizer. E te motiva mais ainda. E isso nos outros esportes também, né? Que conheci, né? Tipo, é uma coisa que sempre motivou, sempre ajudou, né? Nessa parte. Mesmo com essas mudanças na vida. Que legal ouvir isso. E você acha que o esporte também teve um papel que te ajudou no processo de inclusão social? E essa parte eu vejo que é bem complicado para atleta, né? Vamos dizer assim. Porque mesmo você tendo aqueles resultados, tendo um certo reconhecimento à parte, ainda fica aquelas muitas visões assim, né? Tipo, você tá tendo um super resultado com um atleta convencional. A gente vê, por exemplo, Olimpíadas, né? A Olimpíadas tem aquele resultado no convencional e para a Olimpíadas tem aquele resultado no- no- na época da competição, né? E sempre a gente vê que a Olimpíadas vai bem, ganha, tipo, não é maldade, mas ganha 4, 5 medalhas de ouro ao total. Para a Olimpíadas, pega o top 3. Qual que é o reconhecimento que você vê nisso aí? A gente só descobre depois. A gente só descobre, às vezes nem descobre, na verdade. Tem pessoa que só sabe que teve a Olimpíada, nem soube que teve o outro, que foi top 3 mundial do negócio lá, do ranking. O Brasil sendo destaque, né? Sendo um exemplo, mas ninguém sabe, né? Às vezes a pessoa também enxerga, tipo, o esporte adaptado como uma forma. Não, tadinho, ele consegue fazer, ele não.
não enxerga como o para-atleta está treinando igualzinho um atleta profissional. Isso não muda nada. Ele treina da mesma forma. A dedicação é a mesma. Se fosse para ser exibido, um para ser exibido, ia falar assim, tipo, eu me dedico mais porque eu ainda tenho que batalhar minha deficiência. Nenhum pensa nisso. Nenhum fala assim, eu estou me dedicando mais, porque além de ter minha limitação, eu tenho que dedicar para ser um atleta. Não, isso aí já foge da cabeça e foca naquilo lá, na parte do esporte, né? Nada impede, né, dele ser um grande atleta. Ignora a sua limitação. E já puxando esse gancho com essa história que você me contou, você acredita, você já sofreu algum preconceito por causa da deficiência? E se não for um tópico muito sensível, você poderia contar pra gente como que foi? Já, mas foi tipo, eu levei muito na brincadeira. Eu tava entre meus amigos, né? E meus amigos, tipo, não tem limite, né? Você- Eles não, tipo, brincam pesado pra caramba, né? Sem limite. Só que você tá lá na sua turma, é sua turma. Não interessa quem chegar ali, tem que respeitar tudo mais. Aí a gente tava conversando lá, meus amigos fizeram uma brincadeirinha comigo, eu brincando com eles e tal, e depois a gente ficou quieto. Do nada, a pessoa que nem sabia quem que era, nem conhecia, chegou pesando umas brincadeiras lá, tipo, realmente sem limite. Todo mundo olhou com uma cara sem graça pra ele. Aí eu olhei pra ele, dei uma risadinha e piorei. Brincadeira. Aí o cara ficou sem graça. Só que aí depois eu fiquei pensando, nossa, o que será que passa na cabeça desse cara aí, velho? Tipo, já chega assim, filmando, falando as coisas, tentando rebaixar outra pessoa, né? Já aconteceu outras vezes também, outra pessoa, tipo, a pessoa olhar pra mim e pensar que eu não consigo fazer alguma coisa, só que isso é o de menos, né? Depois a pessoa se surpreende, né? Que vê que a pessoa consegue fazer. Isso que nem eu falo para as pessoas em relação a isso. Tipo, se você vai numa competição lá no Comitê Paralímpico, você com a sua deficiência, vai falar assim, não, que isso, sou só mais um aqui. Tem pessoas aqui que se dedicam muito mais, lutam muito mais que isso e estão aí vivendo, tranquilo, sem mimimi, né? Vou dizer assim. E como que foi para sua família e os seus amigos? Você contou que tem que dentro da prática do esporte você tem muito contato com eles, né? Como que foi tanto para sua família quanto para seus amigos a entrada no esporte? Como eles reagiram a isso? Muitos já motivavam, né? Falavam assim, não, vai lá, que vai ser legal para você, não, tenta isso, tenta aquilo, mas principalmente para a família foi bem motivador, né? Falou assim, não, chega, vai que é uma coisa que você gosta, que você vai fazer, vai se sentir bem, tenta, vai lá, lógico, sempre dando várias ideias de outras coisas, né? Mas foi bem, foi bem animado, né? A ideia de todo mundo. Que bom, que legal. E você citou um pouquinho dos problemas, né, que você encontrou nesse percalço do caminho, mas qual você considera, Gabriel, que seria a maior dificuldade que você já enfrentou no esporte paralímpico? No esporte paralímpico, olha, dificuldade, assim, a mais que, querendo ou não, cara, mas eu tenho uma limitação que eu não consigo calçar meu tênis, né? Então, tipo, eu dependo da ajuda de alguém pra me ajudar, mas depois disso eu já me viro, calçar o tênis eu me viro. Então, a única obstáculo mais complicado que eu tenho, tipo, que eu tenho que enfrentar sempre é, tipo, a locomoção até as coisas, né? Tipo, eu tenho que, se eu vou treinar, por exemplo, Uberaba, se eu ficar, tinha um lugar para ficar, tudo mais, mas aquele negócio, ia até os lugares, Uber, é normal isso aí, no ser humano normal pega, né? Sempre anda pra lá e pra cá. Mas aí, tipo, agora, por exemplo, eu tô em outra cidade, aí eu fico na minha e sempre tem que pegar um transporte para ir até lá. E sempre tem que olhar certinho como ele vai ser, se vai ser acessível para mim, chegar na hora lá. Eu falo para as pessoas, não, não se preocupa. Para você sentar aqui vai ser melhor, na frente ou atrás? Não, eu consigo sentar atrás. Só preciso fazer minha dancinha para encaixar minha perna, que é a limitação da perna esquerda.
Aí, se a pessoa não enxerga isso aí, eu vou lá, me dou meus pulinhos e tento encaixar, né? Mesmo às vezes viajando de uma forma desconfortável, mas agora quando a pessoa vê, ela fala, não, posso sentar aqui na frente, não, pode chegar um pouco pra trás, pode deitar no porta-mala, aí a gente fica mais tranquilo, né? Só que é, acho que a maior é essa, né, a parte do esporte, né? Porque o restante, tipo, você tá com a sua equipe lá, você já consegue fazer todas as coisas, né? Tranquilo. Não fica desconfortável. Tem a ajuda de todos os cantos, né? Até quando você não tá com a sua equipe lá na parte de qualidade do esporte, aparece mais gente que te ajuda, né? Gabriel, agora eu vou dar sequência com outras perguntas. Você até adiantou um pouco das perguntas que a gente tinha preparado aqui, que é justamente sobre essa questão assim, do reconhecimento, da acessibilidade, dos investimentos. Eu acho que é uma pergunta que a resposta provavelmente é óbvia, você já contou um pouco, mas o que você percebe como diferença de tratamento assim, entre os atletas paralímpicos e os atletas de esporte convencional? Mas, é uma coisa que eu acho engraçada em relação à humildade, né? Lógico, que um contra o outro vai ter aquela rivalidade, fazer, eu quero ganhar de você e tudo mais. Só que ali você vê que um motiva o outro, cara. É bem mais positivo, sabe? É bem, até hoje é só um atleta aqui que eu vi, que olhava com a carinha feia, mas depois eu conheci ele, você vê, é só o jeito dele mesmo, né? Porque um esporte individual, às vezes você vê que nenhum quer saber de nada, né? Só que aí eu por mim, né? Que eu aprendi, chega ali, eu tenho que ganhar de mim mesmo. O restante é o de menos, né? Se eu conseguir ganhar do top um, top 2, top 3, seja o que for, parabéns pra mim. Só que se o foco principal é passar minha marca. Então, tipo, os que, eu acho que é uma boa parte do pessoal lá, que eu já achei que você tem esse pensamento também. Então, na hora lá, eles torcem para você também evoluir. Porque se você evoluir, ele vai buscar a evolução dele também. Não vai ficar, tipo, um querendo frear o outro, né? Porque se eu não ter evolução, como é que ele vai buscar a melhora dele para chegar a ser um dos tops também, né? Então, essa parte eu achei bem legal, coisa que igual antes, quando eu jogava basquete, existia muita rivalidade até do próprio time, cara. Aí você ficava assim, ai, cara, pra que isso? A gente é um time. Eu tenho que torcer pra você fazer uma jogada boa, porque se você fazer a jogada boa e for positiva, sua vitória vai ser a minha também, né? Só que aí era bem complicado isso aí, né? O cara sempre pensava de cabeça baixa, na ponta do nariz, só. Não que no Paralímpico não tenha isso também, né? Mas difícil enxergar isso, né? Você vê muita possibilidade, pessoal. Legal saber disso, porque realmente é uma perspectiva diferente do esporte, né? Mas as pessoas de fora, você acha que seu tratamento seria diferente se você fosse um atleta de esporte convencional? Você acha que você teria mais reconhecimento? Ah, e é complicado também, porque na parte dos atletas convencionais também, só é reconhecido quando vai para Olimpíadas, por exemplo. E fora isso, o cara é campeão mundial, campeão sul-americano, campeão brasileiro, e às vezes ninguém sabe. Só descobre quando o cara vai para uma competição de grande alto nível, né? Ou se é futebol. Porque fora isso, é bem complicado mesmo, né? Tipo, praticamente quase na boa parte dos esportes, né? Tipo, basquete, vôlei, só é literalmente conhecido quando já tá na seleção e vai para uma competição muito mais de alto nível, né? Entendi. Realmente aqui no Brasil tem esse problema do esporte que a gente vê muito futebol e os outros esportes acabam ficando meio à É, mercê, né? E aí, já perguntando sobre isso, você acha que os investimentos, os incentivos ao esporte paralímpico hoje em dia, eles são bons ou são abaixo do que deveria? Qual que é a sua opinião sobre os investimentos? ah, uma coisa que desde quando eu comecei, tô ando olhando bastante, tá cada vez evoluindo mais, né? O apoio. Tá? Então tá sendo bem positivo. Só que tem aquela luta para conseguir isso. Que igual tem as bolsas, né? Bolsa estadual, bolsa municipal. Todas você tem que correr atrás e todas têm um objetivo. Tipo, todas, por exemplo, na bolsa tanto estadual quanto a federal,
você tem que ser o top 3 do ranking brasileiro, do ranking estadual, do ranking brasileiro. Aí, ou seja, você tem que ter a luta para conseguir isso. Não é aquela imensa quantia, mas é uma coisa que vai te apoiar na parte do esporte. Vai ser um auxílio, né, para você fazer um investimento no seu esporte. Aí depois, futuramente, eu acho que, como eu falei, você consegue ir para Mundial, Olimpíadas, competição internacional, aí já vai melhorando de certa uma boa forma isso aí, né? Porque tem outros níveis de bolsa. Aí já é uma vida melhor ainda, né? E aí começa a aparecer apoio, né? É, patrocínio aqui, um apoio aqui, outro apoio ali, então vai motivar muito mais ainda o atleta. E você acha que esses investimentos, por exemplo, se comparar com os investimentos dos atletas olímpicos, digamos assim, do esporte convencional, eles são equiparados ou tem diferença? Ah, tem bastante diferença. Do, da, das bolsas normais iniciais é uma coisinha básica. É para baixo de um salário, pra você ter ideia. Então é uma coisa bem só motivacional, né? Aí agora a bolsa olímpica, bolsa a pódio que falam, essa é a bolsa que todo atleta paralímpico busca e atleta convencional também. Que aí você conseguindo isso, você já consegue se manter de uma boa forma, né? Que aí seu foco vai ser treinar o ano inteiro. Então dá para você fazer um investimento ali sem preocupar com o gasto das coisas, né? Sei lá, por exemplo, no Comitê Paralímpico, ou seja, no clube que você tiver, você já vai ter praticamente todo o apoio que um atleta necessita, né? Então, os seus gastos, se for ter por fora, vai ser só na parte de material, tipo assim, tênis, tipo, atleta que usa tênis. Ó, e olha lá se não conseguir um apoio, né? Que aí já não vai ter esse gasto. Mas, para isso, é só na parte cosmética, né? E na vida também. Tem que sair, quer ajudar a família, tudo mais. Sim, sim. E você considera que as oportunidades para quem quer começar no esporte, no paradesporto, elas são divulgadas, as pessoas têm esse conhecimento, têm muitas oportunidades, ou você acha que falta oportunidade para as pessoas com deficiência iniciarem no esporte? Acho que ainda não está de fácil acesso para todos, porque se a cidade é um pouco menor, é bem complicado. Às vezes muitos ficam isolados porque vê que não tem nada. Aí não quer dar trabalho, não quer amolar, não quer ficar tranquilinho, parado do seu canto, né? E até em Uberaba, uma coisa tipo assim, eu sempre andando de Uber. Às vezes já conversava com os motoristas de Uber, e eles falavam, eu não sabia que tinha isso aqui. Eu conheço uma pessoa que é cadeirante, mora lá da outra cidade, que não sabia disso também. Aí a gente vê que assim, até na própria cidade grande que tem a associação, não, às vezes não tem aquele reconhecimento porque está meio que fechado ali, né? Tem a divulgação dos atletas, lógico, da associação, mas não tem aquela divulgação das outras áreas, né? Tipo, a própria, às vezes, prefeitura, às vezes, não acaba falando da forma que deveria falar, ou às vezes algum outro canto que dá um apoio não fala daquela forma que deveria falar, e aí acaba ficando meio privado ali esse negócio, né? Aí só aqueles que realmente ficam correndo um pouquinho atrás que acabam descobrindo, né? Mas, de uma forma assim, está melhorando muito o acesso a isso, né? Hoje em dia, se você pesquisa um pouquinho, você acaba achando os clubes que conseguem esse apoio, né? Que trabalham com isso, né? Aí é do atleta se dedicar depois, né? Sim. E assim, claro que, como você falou, está melhorando, ainda são passos devagar, mas cada vez mais a gente tem ficado sabendo, né, de atletas paralímpicos, até É, aqui na cidade, quando eu mudei para cá, que eu fiquei sabendo que a gente conheceu a Defu, aí conheci alguns esportes. Então, realmente tem melhorado, mas acho que ainda falta algumas coisas. E aí, sobre isso, o que você acha que falta para o esporte, para as pessoas com deficiência, ser ainda mais inclusivo? ainda mais inclusivo. Ah, eu penso assim, tipo, às vezes, tipo, uma pessoa do convencional olha para um atleta, na própria faculdade, quando eu voltei para a faculdade, por exemplo, um professor não conseguiu me incluir numa aula, porque acho que na mente dele
para mim, praticar da aula lá, deveria mudar totalmente o esporte ali, porque senão eu não ia conseguir fazer, né? Mas pelo contrário, só da pessoa, seja academia, seja futebol, vôlei, mas dá o material para você e falar, faz do jeito que você achar melhor, faz do jeito que manda, fala para a pessoa se adaptar, né? Se abrir essa portinha, já acaba incluindo 100% da pessoa, né? Tanto no esporte quanto numa área de trabalho, tipo, você vai querer quer ser atendente, mas eu tenho uma deficiência intelectual. Não quer dizer que eu não vou conseguir atender a pessoa. Eu vou fazer uma adaptação que eu vou conseguir fazer o meu trabalho da minha forma, né? Não vai ser uma coisa que vai ser estragada ou vai ser, como é que eu posso falar? Não vai ser meio, a pessoa não vai se sentir bem, né? Você lá da sua forma você atendendo, né? Tipo, tudo abre uma oportunidade, né? Pra pessoa fazer a forma que se sente bem, né? Então, você acha que seria mais nesse sentido, assim, de incentivar que as pessoas participem, de dar oportunidades, que as pessoas É, façam as coisas do jeito que elas conseguem fazer? tratar a pessoa como uma pessoa normal. Não tem, ela tem a sua limitação, mas você também tem sua limitação, todo mundo tem uma limitação. Tudo bem que eu não, uma limitação não quer dizer que é uma, se comparar a uma deficiência. Deficiência é deficiência. A pessoa vai ter em primeiro ponto e falar assim, eu sou deficiente, mas não é por causa disso que eu não consigo fazer as coisas. É por causa disso que vai me limitar. Hoje em dia, os tetraplégicos já não estão voltando a andar. Tudo bem que é a parte médica, mas a gente precisa da motivação deles, principal, né? Se eles vão botar na cabeça deles que eu vou conseguir fazer, aí não vai adiantar nada, não. Vai mexer o ombrinho. Sim. Cara, dando continuidade até nisso, você citou essa parte, né, do querer, do pensar que vai conseguir. Eu lembro que quando você foi na LASE contar a sua história para a gente, eu te perguntei sobre essa questão psicológica. E você acha que o esporte ele impactou a sua autoestima, a sua confiança depois do seu acidente? Poder voltar a praticar esporte, né? Como eu falei, tipo assim, na minha cabeça, eu já queria voltar a brincar no basquete, eu queria voltar a fazer academia, só que depois eu fui vendo, né, que era tudo passo a passo, tudo eu precisava de um processo calmo, né, igual a própria academia, eu brinco que eu tô meio fortinho, né, só que aí eu perdi quase 30 quilos, né, foi 20 e pouquinhos quilos no peso que eu tava antes. Aí quando eu voltei pra academia, o meu treino, por exemplo, supino, era com a barra. Que aí você vê, tipo assim, que realmente é aquela dedicação, passo a passo, vai ter um resultado. Mas quando eu pude voltar a fazer as coisas, tipo, foi uma coisa que motivou. Falei, vixe, agora vamos, né? Quando devagarzinho que vamos ver que dá pra fazer. Só que eu fui vendo os esportes, o basquete, eu fui vendo que não ia dar pra me jogar da mesma forma, mas lógico que eu já sabia sobre basquete de cadeira de rodas, mas foi uma coisa que eu não me animei muito para ir conhecer na parte do basquete xadrez de rodas. Mas eu falei, mas tem outros esportes. Aí foi lá que eu fui para natação. E eu tive a oportunidade de trabalhar com a natação por 3 anos, né? Então foi mais uma outra coisa que me motivou, porque no meu trabalho tinha a parte da hidroterapia que tinha as pessoas que tinham limitações também. Era mais velho, né, uma boa parte, mas você via que dentro da piscina era outra pessoa, viu? Se sentia muito bem, se sentia bem animado, e eu estava gostando muito gosto ainda, né, tipo, dessa área. Aí eu falei, vou natação. Que aí foi até quando tirei a nefraclistomia, foi a primeira, quando cicatrizou, foi o primeiro lugar que eu voltei, né, fazer hidroterapia com ele, né. Aí foi uma outra coisa que me motivou, né. Aí eu vi que eu tava conseguindo nadar também e foi passo a passo. Só que teve aquela mudança, né, aí o atletismo também abraçou bem e estamos aí agora. Entendi, cara. E aí, agora sobre as suas competições, em algum momento assim de competição ou qualquer momento relacionado ao esporte,
Você já passou por alguma situação de ansiedade ou desânimo dentro do esporte, assim? E se sim, como foi que você lidou com essa situação? Já duas vezes. Uma vez na primeira equipe que eu estava, eu fiquei meio na bad, né? Que eu não estava tendo muito resultado, não estava mantendo da mesma forma. Aí nesse dia que o professor viu que eu não estava muito animado, eu falei, cara, senta aqui, vamos, você não precisa treinar hoje não. Aí nós ficou conversando tranquilo, aí eu dei um apoio e tudo mais, né? Tipo, e aí foi tranquilo. Aí depois, no outro mês, já foi melhorando muito mais, né? Tipo, deu aquela refrescada, né, na mente. Às vezes era uma pedrinha no sapato que tava atrapalhando, que aí travou naquela relação às marcas, né? E o ano retrasado, eu passei por uma mudança de categoria. Então, tipo, eu tava no embalo, aí do nada fui cortado. Que eu fui pra categoria que não tinha nada a ver com a minha deficiência. Aí eu fiquei meio mal na competição. Até foi no campeonato nacional, que é de alto nível, né? E eu tava lá, tipo, caramba, e agora o que eu faço? E olha o cara que eu vou competir, que aí no caso aí eu competi com aquele cara que eu falei. Eles me colocaram na categoria dele, porque pela parte física, que eu tive trauma cerebral. Mas eu não tenho uma sequela neurológica visual, assim, tipo, que eu tenho algum delayzinho. Não, delay eu tenho, mas eu tenho alguma limitação física mais grave. A minha sequela foi, tipo, que eu sou destro, né? Aí, meu lado direito, eu tenho um delay. Tá? Tipo assim, eu vou fazer um movimento de arremesso, eu faço 3 arremessos diretão, e às vezes no quarto dá uma travada, ou eu não consigo utilizar a força 100%. Aí isso tá tudo detalhado no laudo médico, né? Mas nessa vez aí me trocaram a categoria, eu falei, não, beleza, vamos ver. Só que aí os acho que foi 3 ou 4 dias que a gente ficou lá no comitê, 3 dias eu fiquei com dor de cabeça, muito desanimado. Aí a minha horta tinha quebrado, eu falei, "Ixi, tá tudo pra acontecer coisa ruim aqui mesmo." Passei mal, ixi, mas depois, no dia da competição, eu falei, vai embora, vamos ver o que vai dar isso aí. Consegui ficar em segundo, né, mas fiquei meio preocupado. Aí o professor, ainda foi na época que eu entrei na equipe de Beraba, né? Então aí fiquei mal pra caramba, porque às vezes eu fui pra equipe e o pessoal falou, nossa, o recordista veio pra cá e tal, vixe, agora né, vai ficar mais um grande atleta aqui, né? Que lá na Depu, vocês conheceram, vocês sabem que só tem atleta bravo lá, né? Tem squad da seleção, tem o Zé lá da Bosch agora que acabou de ganhar o Mundial, então só lá só tem atleta de alto nível, né? Aí eu mesmo que falei, caramba, o que os caras vão esperar de mim agora? Poder ser se eu vou começar de novo, vai ser um aluno novo para eles, né? Só que foi um apoio muito bom lá e acabou motivando, né? Até o próprio professor lá que estava na época, o Igor, a gente falou, não, Gabriel, calma, vamos focar, vamos ficar tranquilo esse ano, vamos competir nessa categoria, mas o ano que vem a gente vai lutar para voltar. E aconteceu, ano passado a gente não voltou para a categoria que eu era antes, mas foi uma acima dela, que é relacionada à limitação também. Que eu faço parte da categoria dos atletas que tem limitação física, mas a sequela neurológica também. E no caso da outra que eles colocaram, é só física. Que eu, tipo, a minha física é a amputação e eu tenho o quadril quebrado também. Eu não tenho mobilidade de chegar para frente, por exemplo, fazer o movimento do arremesso, no mergulho. Aí na parte dos outros atletas da categoria que eu estava antes, os caras é movimento completo. Os caras é amputado, lógico, às vezes até uns cadeirantes, mas tem uma movimentação completa, utiliza a força 100%. Você vê a relação olhando visualmente. Eu fazendo a prova e os caras fazendo a prova, você fala assim, "Ixi, tem alguma coisa errada aí." Mas o médico e o professor nesse dia não viram, né? Só que aí agora na categoria que eu tô é relacionado. Então agora tá justo, né? Só que aí eu tive que começar novamente. E agora mudou de equipe, começou de novo. Entendi. Então, realmente, como você fala, né, é um processo e parece exigir muita resiliência, né, para passar por tudo isso. E aí, Gabriel, eu queria saber se você acha que o apoio psicológico ele pode facilitar esse processo de inclusão das pessoas com deficiência no esporte. Se você acha que sim, né, de que forma você acha que isso poderia auxiliar? Ah, ajudaria sim, porque a gente vê os outros atletas de alto nível, por exemplo, da seleção, todos têm esse apoio.
que às vezes a gente pensa que a vida deles é tranquila, porque tem tudo, tá fácil, mas só que às vezes aqui por dentro, às vezes ele vai estar aquele fechado, né? De alguma coisa que ele quer botar para fora, vai se sentir bem, conversar, quer conversar às vezes sobre um ponto de alguma coisa que está limitando ele, e o apoio psicológico é uma coisa que vai ajudar muito, né? Você vai chegar lá, vai ter o seu momento com aquela pessoa que vai te dar esse apoio nessa parte, né? Que vai fazer você se abrir, de certa forma, para ela, se fazer se sentir confortável, né? Que isso aí já vai fazer a pessoa ficar mais tranquila, né? Principalmente vai ajudar na parte do esporte, né? Tanto na vida do dia a dia dele também, né? Sim, com certeza. E dentro desse gancho também, você acha que a psicologia ela pode ajudar a diminuir ou combater os preconceitos em relação às pessoas com deficiência no esporte também? Pode sim, com toda certeza. Tipo, tanto com uma pessoa que não tem nenhuma limitação, daquelas que é bem, digamos, preconceituosa nesse ponto, ter uma pessoa lá para conversar com ela, fazer ela entender que a outra pessoa é igualzinha a ela, tem a limitação dela, por causa que, ou por causa de um acidente, ou por causa que realmente teve nasceu com essa limitação e teve que lutar com isso, mas demonstra que ela só é apenas mais uma pessoa que está vivendo tranquilo, só que a outra pessoa lá que você vai conversar, às vezes não reconhece isso, não, mas com aquele trabalho que eu acho dedicado e tentando entender a pessoa, sempre acaba dando certo, né? É uma coisa que eu acho que ajuda muito, né? Entendi, cara. Gabriel, as perguntas que a gente tinha preparado para você eram essas. A gente deixou uma última que seria quase que uma reflexão assim que a gente queria saber qual mensagem que você deixaria para as pessoas com deficiência que desejam começar no esporte. Ah, eu penso assim, a pessoa tem só essa limitação e sabe que tem vontade de conhecer essas coisas, não se tranque não, né? Tipo, vai lá, bota a cara para bater, tipo, vai conhecer, vai tentar. Porque se você tentar, você não vai descobrir se você não consegue. E se você não tentar e adaptar da sua forma, nem você nunca vai saber mesmo, né? Então, vai lá, tenta que vai dar certo. Da sua forma vai dar certo. Nem que seja, tipo, querer ser um grande profissional ou acrescentar isso na sua vida de certa forma, né? No seu dia a dia, no seu lazer. Sim, com certeza. Até porque o esporte ele não é só alto rendimento, né? Tem esporte com várias Não, funções. você acha que às vezes uma pessoa limitada não quer fazer um beach tennis também? Seria muito legal, né? Tipo, adaptar alguma coisa para ela aí, ou ela se sentir, fazer da sua forma, né? Jogar um tênisinho, sair, né? Apenas sair já é um passo, né? Sim, poder Grande, estar com outras grande. pessoas, né? É, Gabriel, então o que a gente tinha preparado era isso. Queria te agradecer por ter tirado o tempo para falar com a gente. Acho que isso, tranquilo. foi muito bacana, assim, te escutar de novo. Eu já conhecia a sua história, né? Mas acho que agora a Conhecer gente. as piadinhas, né? Pois é. Mas agora acho que a gente falou de alguns assuntos que são muito relevantes, assim. Com certeza agregou muito no nosso trabalho. Queria te agradecer por ter compartilhado com a gente. E aí, te deixar esse espaço livre se tiver ficado alguma dúvida ou se tiver alguma questão que você gostaria de citar assim. Ah, eu queria agradecer, né, pelo convite, né, pelo lembrado de mim. Isso foi uma honra, né? Poder contar um pouquinho de novo, poder conversar com vocês. E achei muito legal, né? O assunto, as perguntas foram muito boas, né? E, lógico, eu espero ajudar com isso, né? De alguma forma. E dê tudo certinho, né? Pra vocês aí. E que a gente se encontre mais também. Então, com certeza, vai ajudar muito. Eu espero também que a gente possa ter outras trocas, bater papo aí com mais frequência. E sempre que você precisar, a gente está aí disponível para trocar uma ideia, para falar sobre esporte, o que for, a gente está sempre à disposição. Obrigadão, viu, Gabriel? Fechou que é isso? Nada. Tamo junto aí. Valeu, cara. Fica com Deus. Com Deus também, parceiro. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais aí. Valeu. Obrigado, Gabriel.